Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Página 90, a gente vai ver agora da parte da América os aspectos naturais que envolve este maravilhoso continente, que cá para mim é o melhor de todos, até porque a gente vive nele, tá? Então, sem perder muito tempo, a gente vai passar para o conteúdo agora, para não ficar tão longo e cansativo esse vídeo. Vamos embora. A parte do relevo, o livro de vocês ele traz primeiro hidrografia, mas eu vou inverter aqui, vou começar primeiro do relevo, que eu acho que fica melhor para a gente poder entender. O relevo da América ele é dividido em 3 grandes partes, ok? Planaltos orientais, ou eu gosto de chamar de porção leste do território, a gente já vai entender que negócio é esse. Planícies centrais ou porção central do território e cadeias montanhosas ocidentais ou porção oeste do território da América. Vamos lá então para o mapinha aqui da parte física do território para ficar mais fácil para a gente poder entender esse negócio todo. Aqui está, ok? A parte oeste, eu vou colocar aqui em linhas vermelha, tá? Isso aqui. Vou tracejar aqui, onde fica mais ou menos, tá? Essa porção oeste do território está em vermelho. Em azul, a gente vai pegar a parte leste do território, ok? Então, vem aqui em azul a parte leste do território. A parte leste. E o que sobra aqui pelo meio, tá? Em verdinho, é o que é a porção central. Então, vamos embora, tá? Vamos entender cada uma dessas porções. Vamos começar da parte leste primeiro, que é essa que está em azul aqui. Eu vou fazendo assim, ele vai colocando ao contrário, porque, infelizmente, a gravação ela fica do lado oposto aqui, ok? A parte leste do território, ela é a porção mais antiga, de rochas mais antigas que nós vamos ter aqui no continente americano. Por que as rochas mais antigas? Porque é aquela de uma formação geológica muito tempo atrás, de quando o continente, tá, estava em processo de formação. Lembram que existia um período da história aqui geológica da Terra em que existia um único bloco, que a gente chamava de Pangeia. Essa porção de relevo aqui, ela é dessa formação, então ela é muito antiga, de rochas muito antigas. Então, essa formação de rochas, ela já é uma rocha que já está há mais tempo exposta no ambiente. Então, ela vai sofrendo um processo de intemperismo e erosão. Então, os topos desse relevo, ele é mais aplanado. Essa imagem não dá para ver muito bem, mas no mapa da página 90 do livro de vocês, vocês vão perceber que a gente vai ter locais importantes aqui, tá? Ou topos importantes, como os Apalaches, que estão... Eu vou colocando em amarelinho o que eu vou falando agora, tá? Os Apalaches nessa... Não aparece muito, eu vou tentar um outro tom de azul aqui. Os Apalaches, agora ficou melhor, ficou um tom sobre tom aqui. Os Apalaches nessa porção aqui, nós vamos ter uma outra formação que é o que eles chamam de Península do Labrador, nessa porção. Então, isso são rochas antigas, tá? Na América do Sul, nós vamos ter as Guianas, que ficam nessa porção aqui, Planalto Central Brasileiro, que fica mais ou menos nessa região aqui, eu tô olhando no mapa e falando para vocês, por aí, tá? Essas porções de esse relevo, ele cria, né, certos bloqueios aqui, então são áreas que a gente diz que é um relevo não tão acentuado, é um relevo de rochas mais antigas, e essa é a formação que vai ter os primeiros habitantes, eles vão chegar nessa porção do território, tá? Ela vai ter tanto na América do Norte quanto na América do Sul,
essa é a porção mais antiga, a mais ocupada também, tá? Porque é a porção onde começa a colonização no território. Nós vamos ter destaques aqui, ele chama do Planalto do Labrador, ou canadense, que fica no norte, né? Nordeste do território, esse que eu mostrei para vocês. Nós vamos ter os Montes Apalaches, que fica no leste dos Estados Unidos, esse primeiro que eu tinha mostrado. Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto da Patagônia, isso fica tudo na América do Sul. Essa é a porção leste. Porção leste, rochas antigas, porção mais ocupada também do território aqui, dessa porção de relevo. Eu vou passar para a porção oeste, tá? E depois para a central. A porção oeste, ela é de rochas mais recentes. E ela percorre toda a costa oeste do continente americano. Ela vai desde o Alasca, é um conjunto de rochas, tá? Que vai desde o Alasca, não é a mesma, tá? Só para esclarecer, mas são rochas que vêm desde o Alasca, vai até a América Central e depois na América do Sul nós temos um outro conjunto. Na porção norte, ela é tudo uma rocha, é tudo um conjunto só. A gente costuma chamar de rochosas ou montanhas rochosas. E ali ela vai ter determinados locais, ela vai receber outros nomes, tá? Mas é tudo parte dessa porção rochosa. Por exemplo, na porção do México, ela recebe o nome de Serra Madre. São duas, né? Serra Madre Oriental e Serra Madre Ocidental, mas ela faz parte desse conjunto de rochosas. Ela também vai receber outros nomes, tá? Montanhas costeiras e assim sucessivamente. Na América do Sul, ela faz parte de todo um conjunto que a gente chama de Cordilheira dos Andes. Tem um detalhe nessa formação, ela é a formação mais recente do continente. Ela é banhada pelo Oceano Pacífico, tá? E é a formação em que nós vamos ter vários vulcões aqui. Então, a instabilidade dessa área, ela é muito grande, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor numa outra imagem que a gente tem aqui também. Entre esses dois conjuntos, tá? Na parte leste e na parte oeste do território, no meio dessa porção, nós temos as áreas de planície. Ou seja, cercado de áreas altas, tanto do leste quanto do oeste, no meio de tudo isso são as planícies, e as planícies são áreas importantes para ocupação e principalmente para plantação. Nos Estados Unidos, eles vão chamar de planície central, tá? E ali é a área onde tem muita plantação, que eles chamam de belts, que é os cinturões de trigo, cinturões de milho, ele é muito utilizado para isso. E também áreas de pastagem, a gente vai entender isso depois, porque essa porção aí, ela tem grandes pastos, tá? Então, ela é importante para a parte agricultura. Na América Central, na América do Sul, a central ela é complicado falar dela, porque ela só vai ter uma porção do istmo, que liga as duas, tá? Liga as duas porções da América, América do Norte e América do Sul, então ela vai ter essa pequena porção do istmo ali ligando as duas. E nessa porção aqui de terras, na América Central, ela vai ter essa formação antiga aí de rochas. Na América do Sul, a gente vai ter a planície amazônica, tá? Que é essa porção, vou tentar pintar de amarelinho aqui, tá? Essa porção toda aqui. Também ao sul, a gente vai ter planície do Pantanal e planície Platina, planície do Pantanal, cercado dessas áreas altas. Continuando então. Na parte leste do território, tá? Eu tinha dito para vocês que a gente vai ter muitos vulcões. Essa coisinha aqui é os vulcões, tá? Na parte oeste do território, a gente vai ter os vulcões, tá? Então, esse símbolozinho aqui representa os vulcões. É por isso que essa porção oeste do território, ela é uma porção de grande instabilidade de rochas recentes. Elas foram formadas quando ocorre a separação da Pangeia, né? E aí, nessa separação, ocorre o choque de placas tectônicas e vai gerar um dobramento, tá?
Dobramento porque essa rocha, nessa porção, ela vai ser pressionada, uma placa vai empurrando e aí ela se dobra, formando grandes cadeias de montanhas. Por isso a gente chama de dobramentos. E a gente vai dizer que são dobramentos modernos porque elas ocorreram depois do período de separação dos continentes. E aí nós vamos ter formações de muitos vulcões. Então, na parte oeste do território, é uma parte onde tem instabilidade vulcânica, tem presença de vulcões, tem choque de placas tectônicas ainda, então tem a ocorrência de terremotos, tá? No Brasil, a gente não tem, se vocês perceberem, a gente está no meio da placa, tá? Mas em algumas partes não temos choque de placas tectônicas, mas nós temos sim processo de terremoto não, mas de abalos sísmicos por deslocamento de blocos de rocha. Em algumas partes do Brasil já foi sentido esse tremor e não foi influência de terremotos na parte oeste do continente, não, ok? De relevo é isso, a gente precisa entender aqui, parte leste, formação recente, formação antiga, área muito povoada, rochas bem antigas nessa parte, muito ocupada essa área, porção oeste do território, formação de rochas recentes, instabilidade sísmica, então tem ocorrência de tremor, choque de placas tectônicas, e no meio dessas duas nós vamos ter planície central. Vamos prosseguindo, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Nós vamos falar da hidrografia. A hidrografia, antes de qualquer outra coisa, quero que vocês entendam os seguintes aspectos. Nós temos os rios, e os rios eles podem converger para os 3 oceanos que banham o nosso território, tá? Então, eles podem converger, tá? Ou os rios, converger é desaguar, tá? É isso. O rio vai desaguar nesse ponto. O rio Uruçanga deságua na Praia do Torneiro. A Praia do Torneiro fica na parte leste do nosso território. Então, deságua no Oceano Atlântico, ok? Então, nós vamos ter rios, tá? Que desaguam para o oceano. Vertente Atlântico, ou seja, deságua para o Atlântico. Na parte oeste do continente, nós vamos ter rios que vão desaguar, tá? No Oceano Pacífico, tá? E na parte norte do continente, tá? Mas aqui para a área do Alasca e também do Canadá, nós vamos ter rios que vão desaguar no Oceano Glacial Ártico, tá? Então, isso precisa ficar claro. Uma outra questão que a gente vai destacar aqui é que nós vamos ter muitos rios no nosso continente. Então, ele é um continente muito rico em hidrografia. Nós temos rios muito bons, tá? Mas o livro de vocês, ele destaca basicamente duas bacias importantes aqui. Antes de falar dessas duas bacias, quero deixar claro que os rios, tá? Eles são tão importantes que eles foram meios da chegada do colonizador no continente americano. Então, foi por esses rios que eles conseguiram adentrar em muitas áreas. Não é muito a nossa história do Brasil, mas a parte sul, tá? Sim, o rio Itajaí, por exemplo, foi um rio importante na qual os colonizadores alemães conseguiram adentrar no território e colonizar aquela porção do Vale do Itajaí, tá? Além de rios importantes, nós vamos ter lagos importantes também. Eu vou destacar aqui a região dos Grandes Lagos, tá aqui sublinhado agora, tá? São lagos que fazem divisa entre os Estados Unidos e o Canadá. Deixa eu pegar minha cola aqui do livro de vocês. São os lagos Michigan, Erie, Huron e Superior. Eles fazem divisa aqui. São áreas lagos bem importantes, tá? Para essa região, porque eles também foram áreas de exploração de carvão nessas áreas, tá? E também são áreas, ou são rios que eles utilizam para navegar e despachar aqui o transporte de pessoas e mercadorias. Duas bacias se destacam, tá?
tá? Uma na América do Norte, outra na América do Sul. Na América do Norte se destaca a bacia do Mississippi, ela é uma bacia bem importante, ela vai desaguar no que eles chamam do Golfo do México, tá? Golfo é como se fosse uma área assim, e aqui nós vamos ter como se fosse um círculo, né? Não é muito bom a imagem aqui, mas é nessa parte aqui que nós vamos ter o mar. Aqui a gente vai ter o mar do Caribe, na América Central, ou o mar das Antilhas. Se quiserem pagar uma viagem para mim, eu vou, tá? Eu vou, eu faço sacrifício. Sei que tem corona aí, mas pode ser depois do corona, eu tô aceitando. Ele vai desaguar nessa área que é o Golfo do México. Esse rio, ele vai, essa bacia ela é importante porque ela é uma bacia bem grande no território e ela vai tanto ter rios, tá? Que vão nascer na parte do relevo da porção leste e na parte do relevo da porção oeste do território, tá? Então, vai convergir e vão desaguar no que eles chamam de golfo. Aqui, deixa eu destacar aqui, gente, ó, por isso um golfo, ó. Tipo o meu desenho, tá? O Golfo, aqui, ele vai desaguar aqui, Golfo do México. A outra bacia importante que nós vamos ter na América do Sul é a bacia amazônica. Ela não nasce, ela não é um rio só do território brasileiro. A gente precisa entender que o rio Amazonas, ele vai além e a floresta também, vai além do território brasileiro e ela se expande pela América do Sul. Então, nós vamos ter nascentes na Colômbia, na Venezuela, Peru também, ou seja, vamos ter rios que vão nascer na cordilheira dos Andes e vai desaguar no Oceano Atlântico, que é em territórios brasileiros. Essas são as duas bacias mais importantes que a gente tem aqui. Uma outra coisa é em relação ao clima. O clima, ele tem muito a ver com o relevo, tá? Da região, então a gente não pode falar só que o clima ele é isolado, o clima ele tem algumas influências, que a gente chama de fatores climáticos que vão gerar o clima num território. Nós, no continente, vamos ter climas muito frios na parte norte do território, ali em roxinho, tá? Até climas muito quentes, que estão em vermelho vivo ali, tá? Vários tipos de clima, dependendo de fatores climáticos específicos. Eu vou falar dos fatores pontuados aqui, que é a latitude. O primeiro fator é a latitude. Latitude é aquela linha, são paralelos importantes nesse sentido aqui, no sentido horizontal, tá? Que marca o paralelo zero, tá? Que é a latitude zero aqui. A latitude zero é a linha do Equador. Quanto mais próximo o lugar for ou estiver nessa latitude, mais quente será. Quanto mais afastado desse ponto, ou mais ao norte ou mais ao sul, mais frio vai ser. Então, a latitude ele é um fator climático importante. Um outro ponto é a altitude. Onde é mais frio? Pensa aí, tá? Na praia ou na Serra do Rio do Rastro, lá no alto do Mirante. Quanto mais alto o lugar, mais frio. Opa, mas ele está mais perto do sol? Pode ser, tá? Mas o ar, ele vai ter pouca área para circular quando o local é muito alto. Quando ele for muito mais baixo, ele tem mais espaço para circular e fazer a troca de ar quente com ar frio. Então, em áreas de altas altitudes, lugares altos, é mais frio do que em locais mais baixos. Então, também vai influenciar aqui. O relevo e massas de ar. As massas de ar são ventos, tá? Ventos que são gerados dentro do continente, ventos que são gerados através da umidade gerada no oceano. Então, vem ventos marítimos aqui, ou seja, a umidade do ar e os ventos gerados lá no oceano, eles podem vir da parte mais fria do oceano ou vir da parte mais quente. E o relevo, ele forma uma espécie de um bloqueio. Então, pensa numa montanha e o vento tá vindo, tá? Tá soprando. Ele não consegue atravessar porque o relevo pode formar grandes barreiras, tá? Nisso. Então, por exemplo, o relevo
da parte leste do território e da parte oeste do território, eles formam uma espécie de barreiras aqui. Então, vem ventos úmidos do mar, tá? E ele pode gerar desertos aqui justamente porque a gente não consegue, o vento não consegue ultrapassar. Então, vai chover num ponto e no outro não vai chover. E também ele pode servir de corredores. Então, as montanhas estão aqui, no meio não tem nada, ele serve de uma espécie de um corredor de ventos e ele pode levar vento frio para vários lugares. Existe uma corrente de ventos que ele vem aqui do Polo Sul e ele vem ventos gelados, então pelo corredor que existe, tá? Na parte de planícies, ali na porção central, ele leva ventos úmidos até o Amazonas e eles chamam isso de friagem. Ventos úmidos não, ventos frios, gelado. Eles costumam chamar esse período de friagem. Isso vai ocorrer agora no período de inverno, que no momento a gente está em outono. Uma outra coisa que é importante são as correntes marítimas. Nós temos dois tipos de corrente. Uma corrente fria, que são as setas vermelhas aqui, e uma correntes frias, que são as setas azuis, e correntes quentes, que são as setas vermelhas. As águas frias, tá? Elas costumam fazer isso. Elas vêm, se aquecem nos trópicos e voltam. Tá? Se esfriam de novo, se aquecem nos trópicos e voltam. E vão formando este sistema. As correntes quentes e frias, elas são importantes, tá? Para regular a temperatura. Então, na superfície, tá? Nós vamos ter águas mais quentes e em grandes profundidades, águas mais frias. A corrente fria, ela também aqui na América do Sul, ela é chamada de corrente de Humboldt. Essa que passa aqui na parte, é corrente Humboldt porque ela é uma corrente fria. Essa corrente fria, ela vem, tá? Do Ártico, da Antártida aqui, tá? Das águas geladas do Oceano Glacial Antártico, e elas vêm em direção ao continente. Elas trazem ventos frios para o continente. Devido à barreira da Cordilheira dos Andes, nós vamos ter a formação de desertos aqui na América do Sul por conta dessa corrente. Então, nós vamos ter a barreira, a corrente que já é fria, a água já é fria, então o vento já é frio e seco. Nós vamos ter o relevo aqui, então os ventos vêm, bate nessa porção, não consegue ultrapassar, são ventos mais secos, e aqui nós vamos ter uma formação de desertos, ok? Para finalizar, nós vamos falar da vegetação, esse vídeo está ficando meio longo, mas vamos falar da vegetação agora do continente americano. Nós vamos falar da vegetação do continente americano, prometo não prolongar muito, tá? Esse vídeo está ficando um pouquinho longo, vamos embora. Devido ao tipo de clima, solo, relevo, nós também vamos ter aqui tipos diferentes de vegetação, tá? E é isso que tem que ficar um pouquinho claro para vocês, que a vegetação ela não é exclusiva, o clima não é exclusivo, ele vai ter uma interferência no outro. Então, nós vamos ter desde vegetações, essas são vegetações nativas, isso não significa que nós ainda temos todo esse tipo de vegetação no território, tá? Mas eram as originais. Desde vegetações que vai se desenvolver em climas muito frios, como tundra, taiga, até vegetações em climas mais quentes, tá? Então, vamos embora agora. Vamos começar das vegetações da parte norte do continente, que é mais fria, tá? Até as mais quentinhas. Na parte norte, nós vamos ter uma vegetação que ela se destaca em climas polar, que é a tundra, tá? Essa tundra, ela é uma vegetação que vai ocorrer no curto período de verão no hemisfério norte, porque ela vai se desenvolver exatamente lá. É uma vegetação muito curtinha, muito rasteira, tá? Então, começa o período do outono e o inverno, ela desaparece e o solo vai ficar congelado boa parte do tempo. O solo já é mais rochoso, então ela não tem muito tempo para se desenvolver. A vegetação taiga, ela vai se desenvolver logo abaixo da tundra, a gente chama de vegetação em transição. Ela se desenvolve no clima frio, não é mais polar, é clima frio. E ela é aqueles pinheiros de árvore de Natal dos Estados Unidos, sabe? Esse tipo de vegetação, durante o período de inverno, o solo também fica congelado, mas ela tem uma folha um pouco mais de agulhosas, assim, para não acumular neve e ela não tombar nesse período. Nós temos um parente dela aqui na nossa região, que é
Meu Deus, eu esqueci o nome, a árvore do pinhão, araucária. Araucária é um parente dessa taiga aqui, que ela também é chamada de conífera, que é uma espécie de um pinheiro, ok? Ela vai ter parte dos solos aqui também congelado durante o período de inverno, mas ela sobrevive a esse período, tá? Tem várias imagens e filmes aqui que a gente vai encontrar esse tipo de vegetação. Ela é linda, tá? Eu posso ir para lá, mas só depois do corona, tá, gente? Vocês podem bancar que eu vou. Nós temos outras vegetações. Essas vão ficar numa parte mais abaixo, tá? Desse tipo de vegetação da taiga, que é a floresta temperada. Essa floresta aqui é aquela que vai mudar de cor no período do inverno. Então, no outono, começa a amarelar e envermelhar as folhas, e no inverno elas ficam nuas. É aquela árvore peladinha no inverno, tá? Que ela perde todas as folhas. Ela não está morta, ela parece seca, mas ela ainda está viva, tá? Central Park, Nova York, é um exemplo desse tipo de vegetação. O símbolo, a folha símbolo da bandeira do Canadá também é vegetação dessa floresta temperada. A floresta tropical úmida, ela vai se destacar mais próxima que a linha do Equador, essa vegetação aqui. Um exemplo dela é a floresta amazônica, que nós vamos ter aqui uma umidade muito grande gerada, árvores muito grandes, verde, tá? Se destaca e se desenvolve muito bem, porque ela recebe muito calor, muita umidade e pela localização dela e a vegetação, ela faz com que tenha bastante chuvas nessa região. As savanas, elas não são as africanas aqui, tá? Elas são vegetação de savanas, porque elas são árvores espaçadas, tá? Umas das outras, galhos mais retorcidos. No território brasileiro, nós vamos chamar esse tipo de vegetação de cerrado, tá? Então, ela ocorre em áreas de clima um pouco mais seco, ok? Não é áreas de clima muito úmido. Então, ela tem que se desenvolver, às vezes com pouca água, tá? Mas ela acaba se desenvolvendo, às vezes fica seca também durante um período de seca. Quando volta a chover, ela volta a ficar verdinha de novo, tá? Exemplo é o que a gente tem no Brasil. Aqui no Brasil, ela não é chamada savana, ela é chamada cerrado. E a estepe, tá? Ou pradarias, que alguns chamam, é um tipo de vegetação de pastagem. Essa aqui vai se desenvolver bastante, esse tipo de vegetação se desenvolve bastante nas planícies, tá? Nos Estados Unidos, nós vamos ter áreas aqui de planícies, tipicamente para pastagem aqui, tá? E é esse tipo de vegetação. Na região do Brasil, nós vamos ter a região dos pampas, gaúchos ali, que são áreas típicas de pastagens, tá? De gado. É isso, tá? Um beijão a todos. Nós vamos ter avaliação sobre o continente americano. Até aqui que a gente viu todas essas explicações, tá? Boa sorte para todo mundo. Bom estudo a todos, tá? E até a próxima. Espero que acabe logo e que a gente volte logo para a escola normal, tá? Beijo, gente. Tô com saudade.